Eu sou André Carmelito e nesse vídeo eu vou mostrar passo a passo a instalação desse interfone residencial que é o IPR1010 com a fechadura elétrica ou eletromecânica. Vou mostrar as formas de instalação, vou falar também qual é o cabo indicado para cada tipo de instalação, se ela é subterrânea, aérea, instalação interna, qual o cabo indicado para cada caso, não só para o interfone, como também para a fechadura. Vou montar ele aqui, vou simular um cenário de instalação real e vou fazer isso passo a passo. A fechadura que eu vou utilizar vai ser essa aqui, FX500, porém pode ser qualquer fechadura desse tipo, de qualquer fabricante, fechadura elétrica ou eletromecânica. Essas fechaduras têm um funcionamento universal, então elas são compatíveis com qualquer interfone, mesmo de outros fabricantes. Então dá para instalar essa fechadura em outros interfones, como dá para instalar outros tipos de fechadura nesse interfone. Imagine que se já existe a fechadura lá, você pode utilizar a mesma que você já possui, porque ela é universal. E esse conjunto aqui, que é o interfone, então ele vem um módulo externo e um módulo interno, e ele aceita extensão também, que eu vou fazer num outro vídeo. Mas nesse primeiro momento vai ser só o módulo externo, o módulo interno e a fechadura. Como o nome já diz, esse módulozinho externo é a unidade que vai lá fora, né? Lá na chegada, no portão, na porta, no muro, lá da residência ou do estabelecimento onde vai ser instalado. É onde a pessoa pressiona, toca a unidade interna, tem a conversação e a pessoa pode comandar por aqui para abrir ou não a fechadura. Então esse é o módulo externo e esse aqui é o módulo interno, que vai dentro da casa, na sala, no quarto ou no corredor ou na cozinha, enfim. A diferença desse modelo para os outros é o seguinte: na maioria dos modelos a gente precisa trazer dois cabos diferentes aqui no módulo externo. O cabo para alimentação, que a gente chama, que é a rede elétrica, energia, e mais um cabo para comunicação, para o áudio. Nesse modelo a gente precisa chegar só com um cabo aqui para comunicação, o cabo de voz, porque a alimentação, a energia elétrica vai ficar lá no módulo interno, aqui que vai chegar aos 127 ou 220 volts e não no módulo externo. Então a gente precisa só sair com um cabo daqui de 3 vias ou 3 pares, saindo daqui da unidade interna até na unidade externa, e não precisa levar energia elétrica, nem os 127 nem 220 volts. Então em alguns cenários isso é bom porque a gente tem uma redução no custo, ou seja, você já não precisa providenciar mais um cabo elétrico, porque o cobre hoje está caro, né? Porque a alimentação fica lá dentro é mais fácil de encontrar e mais próximo de você encontrar uma tomada ou até mesmo a rede elétrica. Essa é uma das principais diferenças e vantagens no meu entendimento na questão de custo-benefício. E o cabo que sai para alimentar a fechadura, ele sai daqui, ó. Então ele vai sair da unidade externa até na fechadura, porque normalmente o portão fica próximo do interfone. Então não precisa sair daqui da unidade interna até na fechadura com o cabo. Sai da unidade externa, do porteiro externo. Antes de começar a mostrar a instalação e os cabos, eu vou abrir e mostrar os dois aqui como é que é feito as ligações. Vou abrir primeiro o porteiro externo. A gente tem um parafusinho Phillips aqui pelo lado de baixo, que a gente vai retirar. Temos a tampa aqui. E aqui a gente tem as conexões. Fechadura. Permite ser instalado uma botoeira, um botão para acionar. O bom disso aqui é que a gente pode fazer várias automações. Por exemplo, ligar um controlador de acesso aqui, que eu vou fazer um vídeo com isso também. Por exemplo, o Digiplox SA202. Ou até mesmo integrar com algum módulo com Alexa, também é possível. Temos aqui, ó, o 3, 4 e 5. Aqui, efetivamente, é a comunicação que sai aqui do módulo externo e vai até no módulo interno. Então a gente vai utilizar 3 vias ou 3 pares, depois eu vou falar sobre isso. Aqui a gente tem alguns ajustes de recepção e transmissão, alto, médio e baixo. Aqui também, ó, alto, médio e baixo. Aqui a gente tem 2 botões, um que é o de chamada e um aqui que é para anti-vandalismo, para o pessoal tirar a tampa e ele não chama, não comunica e não abre a fechadura. Então só vai fazer isso quando a tampa estiver no local. E aqui é para chamada, para tocar a campainha lá dentro para sinalizar que tem alguém. Esse aqui é o módulo interno. Então ele vai lá na parede, né? Tem os locais para parafusar e aqui por baixo essa tampinha, ela tem uma travinha. Então pressione para abrir a tampa. Então a gente pressiona e abre a tampinha. E aqui que é feito as conexões. A gente tem a conexão aqui com a rede elétrica, fase e neutro. Aqui não é conectado nada, não tem conexão para proteção. O que é a proteção? É o chamado terra ou aterramento. Então aqui vai o fase e aqui vai o neutro. Em regiões do país onde tem fase e fase, então você liga uma fase aqui e a outra aqui. E aqui a gente tem as conexões, ó, 3, 4, 5 e 6. NA e comum, que é do monofone. Então, ó, esse 3, 4 e 5 é o fio da comunicação que a gente vai interligar essa parte interna até na parte externa, sem emenda, um cabo direto aqui, ó,
3, 4 e 5. 3, 4 e 5. E a gente tem aqui, por exemplo, comum e NA, seria para portão de garagem. E também aqui a gente pode ligar uma extensão de áudio, que eu vou fazer um outro vídeo só mostrando isso. Voltando aqui na parte elétrica, ele funciona de forma automática, bivolt automático, 127 ou 220 volts. Não precisamos selecionar nada, ele reconhece automaticamente, não tem o risco de queimar, porque é uma fonte bivolt automática. Então ela vai reconhecer se a tua rede aí na tua região é 127, né, o antigo 110, ou se é 220 volts. Então ela reconhece de forma automática, não precisamos nos preocupar com isso. E a conexão da fechadura, ela sai do módulo externo, ela não precisa sair daqui. Aqui vai sair só os 3 cabos para comunicação. Então a fechadura ela sai direto daqui do módulo externo até a fechadura. E quais os tipos de cabo utilizar nessa instalação? Quais os mais indicados? Eu vou mostrar alguns tipos aqui para a parte de comunicação. Só vou falar qual que é o mais indicado para cada situação. Um deles seria esse cabo de rede de computadores. É um cabo muito bom, você encontra em qualquer local, tem Cat5, Cat6, isso não faz diferença porque aqui vai ser só áudio e voz, não vai ter dados. A questão é, a instalação sua vai ser num local que tem bastante umidade, vai ser aéreo, vai ser subterrâneo, como é que vai ser? Por quê? Temos esse outro cabo também muito parecido com o cabo de computadores que a gente utiliza para CFTV e para alarme, também é muito igual, ambos têm a mesma quantidade de cabinhos aqui, de vias que a gente chama, né? Então são 4 pares em cada um dos cabos, porém esses cabos enfrentam um problema grave, que é a questão de resistência à umidade, a intempéries naturais, a radiação solar. Se isso aqui ficar aéreo, a radiação solar, a umidade, o sereno, a chuva faz com que as capinhas aqui de proteção comecem a ressecar, entra a umidade, não dá 6 meses, em alguns lugares aí, até menos de 6 meses ele começa a incomodar, o vento chacoalha ele. Então esse cabo é indicado quando vai ser ambiente interno, só por tubulação, não vai passar por subterrâneo, não vai pegar a umidade, pode utilizar tranquilamente esse cabo, caso contrário não utilize. Tenha preferência para esses outros tipos de cabo, também são muito parecidos, são 4 pares, né? Alguns desses dá para usar até para dados também, porém eles têm uma capa, uma estrutura bem diferente, que já é próprio para um ambiente mais hostil, para onde você vai ter intempéries, né? Tanto umidade como radiação solar. São os cabos que em alguns lugares é chamado de cabo blindado, outros é só tem umas proteções a mais. Tem um que é chamado de CTP APL também, que é muito utilizado antigamente pela Oi nos postes, aquele cabo também é muito bom. Esse cabo, por exemplo, aqui, olha, tem essa capa preta, tem mais um azul, tem mais essa proteção aqui que é tipo um alumínio, mais um plástico. Esse aqui sim, até ele é ruim até para você trabalhar ele, olha, não é maleável. Esse aqui você pode fazer aéreo, você pode fazer subterrâneo, pode jogar onde tem umidade. Esse outro também, apesar dele ser um pouquinho menos resistente, mas também é indicado, porque é um cabo que vai durar anos ali sem te incomodar, não vai ter problema de umidade e nem da radiação solar. Então eu recomendaria esses dois. Se for utilizar em ambientes externos, né, por exemplo, enterrou a mangueira e levou a fiação até lá subterrâneo. Com o tempo vai juntando umidade dentro da mangueira, principalmente se tu não utilizar a mangueira correta. O pessoal, para economizar, utiliza aquela mangueira corrugada, que é só para laje e parede. Eles utilizam também aquilo de forma subterrânea e tá errado. Então esse cabo aqui resolveria muito dos problemas, porque eles têm proteções a mais. E qual é a melhor forma mais indicada? Seria o cabo aéreo ou subterrâneo? O cabo aéreo, por exemplo, se tu vai instalar em uma chácara, como já aconteceu aqui, eu instalei em uma chácara que tinha mais de 100 metros. Dá uma trovoada, uma tempestade, dá uma descarga atmosférica, né, que são os raios. Isso aqui começa a atrair raios, por não ter muita estrutura física próximo, então começa a queimar muito o equipamento. Eu realmente não gosto de instalação aérea. Eu prefiro sempre subterrâneo. Fazer uma valeta, enterrar uma mangueira e esconder é a melhor forma que eu considero, porque é que dá menos problema. Aéreo sempre atrai descarga atmosférica e começa a queimar com o tempo. Subterrânea, então tem o problema da umidade na mangueira, que o ideal é usar esses cabos aqui. Então sempre, se possível, a opção é enterrar a mangueira com o cabo. Então o cabo, qualquer um desses você está bem servido. Porém só tem que ver a questão da umidade do local que você vai instalar aí para usar o cabo correto, mas qualquer um desses serve. Para a fechadura eu utilizo esse cabinho 2x1 ou 2x1,5, pode ser um cabinho paralelo que a gente chama, ele é bastante utilizado. Podemos também utilizar esses cabos de som também, conforme o
diâmetro, a seção reta deles pode utilizar, ele é bem flexível. Porém, nunca utilizem esses cabos para fechadura, como eu vejo o pessoal instalando bastante. Não utilizem, porque ele não aguenta, ele vai começar a ressecar. Tem a parte do portão que é móvel, né? Então ele fica trabalhando assim, ó, nesse sentido, e ele acaba partindo a proteção, a capa, entra água e começa a quebrar o fio. Então você já tem que fazer emenda e tem que estar trocando direto. Prefira sempre cabos mais flexíveis, tipo esses assim, ó, que eles conseguem trabalhar muito mais tempo abrindo e fechando. Não usem cabos muito rígidos, utilizem o mais flexível possível. Existe um que se chama cristal também, que é o ideal, eu não tenho aqui, é bom também. E quanto à alimentação elétrica aqui da unidade interna, você pode utilizar qualquer cabo elétrico. É óbvio que você não precisa utilizar um cabo 4mm, 6mm, não tem necessidade, porque o consumo dele é bem baixo. Então utiliza ali um cabinho 2,5, por exemplo, fase para o neutro. Se tiver uma tomada próximo, dá para utilizar um cabo desses prontos, assim, que a gente compra em qualquer casa de materiais elétricos aí, de eletrônicas, ou que tem algum aparelho que vai para descarte, utiliza esse cabinho. Se a tomada for perto, pode utilizar tranquilamente. Agora eu vou mostrar a instalação dele, vou deixar tudo bem próximo aqui para mostrar as conexões dos cabos, tudo como é feito na prática. Claro que eu vou fazer um cenário bem reduzido aqui para mostrar de forma mais eficiente. Começando aqui, fixando a parte interna com 2 parafusinhos apenas, ó. Ele já tem aqui o local para esses parafusos, que dá pra gente furar lá com bucha ou utilizar aquelas caixinhas 4x2, que ele já vem na medida correta. Ele acompanha um gabarito aqui, se for preciso furar, ele já ajuda nas distâncias bem certinho. Tá fixo, a fiação entra aqui por trás, por esses 2 furos que já acompanham aqui na própria carcassinha dele. Primeiro ligar o cabo elétrico, então a gente tem aqui o neutro e aqui o fase. Sempre lembrando de desligar disjuntor, nunca mexer com a energia ligada, né? Porque é muito perigoso usar os cabos corretos, usar alicate, chaves, tem que tomar muito cuidado que aqui é muito perigoso. Então utilizei o azul para o neutro e o marrom para o fase. Agora eu vou fixar a unidade externa aqui para depois fazer a interligação entre eles. Ela também vem com os locais aqui, ó, para os buracos para o parafuso, aqui e aqui. Eu posso tirar para poder fazer a instalação, eu posso remover esses 2 conectores rápido aqui do microfone e do alto-falante, só com essa parte fica mais fácil para me trabalhar e fazer a fixação dele. Então eu vou pôr os parafusinhos aqui, já fixei o módulo externo e aqui o módulo interno. Não fechei ainda porque falta o cabo de comunicação aqui entre eles. E eu vou utilizar aquele cabo que eu falei que eu recomendo, né? Que é aquele cabo blindado que tem uma proteção maior. É ele que eu vou passar aqui da unidade interna até a unidade externa. E qual seria a distância recomendada? Então o fabricante diz que se tu utilizar cabo de 1,5 mm, você pode jogar até 300 metros. Utilizando esse cabo, eu já consegui 130 metros, que era a distância máxima lá do cliente, e funcionou perfeitamente utilizando esse cabo. Na verdade, dava um pouco mais de 130 metros. Utilizando esse cabo aqui, funcionou e abriu a fechadura tranquilamente. Então eu já interliguei via cabo, então o cabo tá vindo aqui por trás e tá chegando aqui. Já abri as pontas, já desencapei, deixei o cobre exposto, e dessas 4 vias a gente vai utilizar 3. Que é a fonte de alimentação, que é o GND, o positivo, que eu gosto de usar o azul e o laranja, esse é o meu padrão, e eu vou usar aqui o verde para o áudio. O vermelho eu vou deixar de backup, a gente utiliza caso for preciso. Então o bom desse aqui é que ele já tem todas essas vias aqui, então a gente já tem 3 vias como o fabricante pede. E tanto faz se eu vou ligar primeiro a parte externa ou a interna. Eu tenho que utilizar o 3, o 4 e o 5 aqui na frente, no módulo externo. O 3 é o áudio, eu vou usar o verde e o branco do verde. Esse é o meu padrão. É só pressionar e encaixar o cabo ali no conector, tá feita a conexão. O 4, que é a fonte, que é a alimentação, eu gosto de utilizar o branco do laranja e o laranja. Mesma coisa, ok. E o 5 é o GND, eu gosto de usar o branco do azul e o azul. Feitas as conexões, eu não vou fechar ainda, porque aqui ainda falta a fechadura e falta conectar a frente. Para não ficar exposto isso aqui, eu vou cortar e eu deixo isso aqui de backup, por exemplo, aqui dentro. Se um dia eu precisar reforçar, eu tenho um par de manutenção, de backup também. E aqui no módulo interno, eu vou fazer a mesma ligação. Já que eu usei o branco do verde e o verde como 3 lá no módulo externo, obviamente eu vou utilizar aqui também o 4, que é o positivo da fonte, branco do laranja e laranja. Dependente da cor do seu cabo aí, você vai usar as mesmas cores nas mesmas ligações. E o 5, que é o GND, o branco do azul e o azul.
E tá feito. E sobrou o branco do marrom e marrom, que eu vou deixar aqui de contingência ou backup. E tá feita as conexões aqui dentro. E nesse primeiro momento, é só essas ligações que eu preciso fazer. 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. Por quê? Porque eu não vou ligar mais nada aqui. Tem uma saída para ligar num motor, numa placa de portão. Então eu teria que sair com o cabo daqui e ir até onde está o motor. Também tem essa possibilidade de eu abrir o portão eletrônico, que é chamado, né? Mas não é o meu caso aqui agora. E aqui não tá energizado ainda. Eu já até posso energizar se eu quiser. Porém, eu vou pôr a tampinha aqui para poder ouvir o alto-falante e o microfone. Então aqui é o alto-falante, ele vai aqui em SPK de speaker. E aqui na transmissão, aqui em cima, que é o microfone. Ok. Agora sim, eu vou alimentar o cabinho aqui nesse filtro. Ok, deu 3 bips aqui. Porém, olha só, não tem comunicação. Se eu falar aqui no monofone, ó, não tem nada de comunicação. E eu não consigo abrir fechadura se tivesse ligado. Por quê? Porque tem aquela chavezinha anti-vandalismo. Então eu vou ter que pressionar ela aqui, ó, por exemplo. Alô. Agora eu tenho comunicação, ó. Com a tampa aberta eu não consigo nem chamar, ó. Vou pôr a unidade interna no gancho e vou tentar chamar aqui, ó. Ó, nada. Agora se eu pressionar essa chave, manter pressionada, agora toca, ó. Então esse aqui é um sistema anti-vandalismo, para se alguém abrir a tampa não conseguir abrir a fechadura. Não permite comunicação também, ó. Não habilita a comunicação. Eu já vou fechar essa tampinha, que aqui eu não vou precisar ligar mais nada. Para fechar aqui, ó, eu venho por baixo. Ok, tá travado. Posso pôr no gancho. Agora falta providenciar a fechadura. A fechadura eu vou instalar ela bem aqui, fechadura elétrica ali, e vou puxar um cabinho dela até nessa parte, que é o módulo externo. Essa fechadura ela já vem com 4 furos aqui na carcaça, que é onde a gente vai parafusar ela lá no portão, na porta. Normalmente os serralheiros já fazem essa parte de fixação dela lá no local, né? Muito raro a gente ter que fazer quando você compra o portão ou a porta, eles já fazem a instalação. Então é só tirar a tampa com 2 parafusinhos. Aqui tá toda a parte mecânica, travou aqui, ó, ela libera. E aqui nesses 2 parafusinhos que é feita a ligação elétrica dela com o porteiro. Não tem polaridade, então qualquer lado é lado, eu vou mostrar isso aqui. Mas primeiro eu vou dar um jeito, fixar ela bem aqui, ó, próximo do porteiro. Tem que fazer um furinho com a serra-copo aqui para encaixar ela. Fiz um furo bem legal aqui, é só encaixar essa parte do miolo onde vai a chave para abertura pelo lado de fora e parafusar ela aqui agora. Uma vez fixada a fechadura, eu preciso sair com a fiação da fechadura, percorrer todo o caminho ali da tubulação, o ideal cortar, né, a alvenaria e tal, e chegar até onde está o módulo externo. Aqui eu vou utilizar esse caminho paralelo mesmo. Então eu saí aqui, já cheguei no módulo externo com ele. Primeiro fazer a ligação aqui na fechadura. Então eu vou cortar e aqui a gente entra por essa parte. E aqui eu entro com o cabo por esse buraquinho aqui. Depois eu encaixo essa borrachinha para não entrar. Eu gosto de cortar ela aqui, ó. Faço um corte com alicate para depois entrar com ela forçado. Eu vou desencapar o cabo. 1,5 cm, 2 centímetros tá bom. Se quiser usar algum tipo de terminal especial, pode utilizar. Se não, como é que eu faço? Eu divido em 2 partes, removo os parafusinhos, os 2, e faço isso aqui, ó. Se quiser estanhar, pode estanhar. Faço isso aqui também no outro. É a forma mais fácil e mais rápido que eu acho. Não precisa de conector, não precisa de nada. Se quiser fazer com terminalzinho de engate rápido, pode. Se quiser estanhar, pode. E aqui é o parafuso. Tem polaridade? Não. Isso aqui é uma bobina, uma carga indutiva. Ela não tem positivo ou negativo. A fechadura pode trabalhar tanto com tensão alternada como tensão contínua. No máximo 12, 13 volts. Já está ligado aqui. Não precisa se preocupar com positivo ou negativo. Qualquer lado é lado. Se quiser utilizar um terminal, pode utilizar. Não tem problema, pode fazer assim também. Agora eu preciso fazer a ligação lá no módulo externo. Aqui na fechadura está pronto. Aqui no módulo externo já tem aqui uma fechadura. Então eu vou fazer o mesmo procedimento aqui. Eu vou desencapar o cabo, abrir ele, desencapar também. Eu gosto de fazer isso. Se tu quiser estanhar aqui para dar um acabamento melhor, pode estanhar. Olha como é que ficou. E a ligação aqui também não precisa se preocupar. Não tem polaridade. Liguei o primeiro, liguei o segundo. E tá feita a ligação. Como eu já falei, quando tá aberto ali, a gente não consegue abrir. Ó, veja que não dá barulho nenhum na fechadura, que tem aquele sistema e ele tá alimentado. Tem esse sistema anti-furto. Então eu vou tampar, já vou fechar ele aqui, ó. Encaixar o desencaixou aqui o alto-falante. Agora eu vou parafusar ele aqui.
Agora ok, já tá montado. Se eu chamar ele. Tocou. Alô, teste. E se eu abrir a fechadura, já vai acionar ali, ó. Eu pressiono o botão aqui, deixa eu pegar os 3 aqui. Já aciona a fechadura. Alô, alô. E funcionando. Então eu preciso alimentar. O que eu vou instalar agora? Eu vou instalar uma botoeira aqui na unidade externa, que é um botão que a gente pode deixar dentro da edificação, né? Dentro da casa, na garagem ou do prédio, enfim. Que é para a pessoa, quando está saindo, não precisar habilitar a comunicação para abrir a fechadura. Vou instalar um botãozinho. Mas antes, mostrar uma chavezinha aqui que tem de ajuste de volume da campainha. Então são três ajustes aqui, mínimo, médio e máximo. Então é só um ajuste para volume que a gente mexe nessa chavezinha assim, ó. Aqui tá no mínimo. Olha só. Eu vou deixar no médio. E agora eu vou deixar no máximo. Ok. Atendeu. Abriu a fechadura. E se eu tirar do gancho aqui, ó. Não precisa chamar. Ele também abre a fechadura. Para instalar essa botoeira, eu preciso abrir ele aqui. Agora ele vai disparar de novo aquele sistema anti-vandalismo. Ó. Abriu ele. Aciona essa chavezinha. Dispara o sistema anti-vandalismo. A botoeira a gente liga aqui, ó. Onde diz botoeira. Então aqui a gente pode fazer várias automações, inclusive por controlador de acesso para ler tags que ele não lê. E pode pôr módulos para automatizar com o Google Home, Alexa e outras automações também. E a botoeira ela sai da unidade externa, não da unidade interna. E é um botão NA, ou seja, é um botão tipo campainha, aqueles de campainha residencial. Eu vou utilizar esse aqui, você pressiona, ele altera o estado dele e se solta, ele volta, ele tem uma mola. Então eu vou utilizar esse aqui mesmo, que é próprio para botoeira. Existem vários tipos aí, é só pedir botoeira NA, que tem vários no mercado. Eu vou fixar ele aqui, ele tem que ficar no local protegido, para o pessoal não ter acesso pelo lado de fora, senão vai abrir a fechadura, né? É óbvio. Então eu vou instalar ele bem aqui, como se estivesse dentro da edificação. Como se aqui fosse toda a parte externa, lote, uma certa distância, e aqui ele vai ficar bem protegido. E para passar a botoeira, eu vou utilizar esse cabinho de som. Você pode usar um cabo de rede também, qualquer cabinho. O sinal de corrente elétrica é bem leve, então não precisa ser um cabo muito grosso não. Só tem que tomar cuidado com a umidade, com indução, esse tipo de coisa. Então eu vou trazer aqui e vou levar até onde eu quero que fique a botoeira, né? Obviamente. Esse meu exemplo eu vou pôr bem aqui. Já vou fazer a ligação dela aqui no comum e no normalmente aberto, que é esses dois. Ela é o normalmente fechado no caso dessa botoeira. É óbvio que por se tratar de um interruptor, de uma chave, aqui não tem polaridade. Eu vou parafusar ele aqui. Essa botoeira, ela é opcional, não é obrigatório. Isso aqui é opcional. Feita a instalação e fixação da botoeira, eu vou fazer a ligação aqui no interfone. Aqui é a mesma coisa dos fiozinhos da fechadura. E aqui então eu ligo onde está escrito botoeira e não tem polaridade. Pressiono lá o conector e insiro o cobre ali desencapado. E olha que não vai funcionar nem pela botoeira e nem pelo interfone. Não deu barulho na fechadura. Por quê? Porque a gente precisa vir aqui, fechar isso aqui. Vamos ver se não vai disparar. E agora o parafuso. Ok, feita a instalação. Mesmo não estando em comunicação, se eu pressionar esse botão, ele aciona a fechadura. Segurar a trava aqui com a mão, ó. Eu vou pressionar a botoeira. Já abriu a fechadura. Então essa botoeira é bem interessante. Imagine que é uma clínica, por exemplo, um consultório ou uma residência mesmo, e tem que estar saindo paciente ou pessoas a todo momento. Você não precisa estar em comunicação para abrir. Você deixa um botão lá e avisa para abrir a fechadura, né? Ou a porta. A pessoa vem, está saindo, pressiona e ele abre sem estar em comunicação. Porque senão, caso contrário, teríamos que estar sempre em comunicação para abrir a fechadura. E a fechadura, então, a hora que ela recebe a energia elétrica vindo do interfone ali, ela aciona a parte da bobina, vai magnetizar, vai atrair esse metal. Como é um contínuo pulsante aqui, ela vai ficar atraindo múltiplas vezes e libera. Então vai estar pressionado aqui, ó. Se eu acionar a botoeira lá, e ela libera então a entrada da porta. Eu vou tampar ela e já vou parafusar, que é para não perder o parafusinho. E esse modelinho de fechadura, todas as outras, independente do fabricante, a gente tem a possibilidade de abrir ela com chave, ó. Tanto pelo lado de dentro
como pelo lado de fora também. Ó, a gente consegue abrir por dentro e por fora por chave. Então, pessoal, tá feita a instalação nesse primeiro momento. Eu vou fazer mais outros vídeos. Eu vou pôr um controlador de acesso para trabalhar junto com esse interfone nesse mesmo cenário. Depois eu vou instalar mais uma extensão de áudio. Ele aceita até quatro extensões de áudio. Também quero fazer um outro vídeo abrindo com uma fechadura eletroímã. Aí precisa de uma fonte diferente, uma outra estrutura. Eu vou mostrar passo a passo como compatibilizar ele com a fonte eletroímã. Mas nesse primeiro momento está feita a instalação aqui. Esse modelo em específico a gente precisa trazer a energia elétrica no módulo interno. Então escolhe um local próximo de uma tomada, na cozinha, na sala, no corredor. Quanto mais próximo, menos cabo elétrico vai utilizar, né? Então a vantagem dele é que eu não preciso chegar com a rede elétrica aqui na frente, como a maioria dos outros modelinhos que eu preciso trazer. E no eu trazer a rede elétrica, por exemplo, eu tenho que cuidar com indução para não trazer junto o áudio e a rede elétrica, porque além de eu alimentar, ainda tem que trazer o áudio, que vai ser o retorno para a unidade interna. Nesse caso, ele faz o inverso. Então tem cenários que é bem mais prático, porque eu economizo, ao invés de eu vir com 2 cabos aqui, eu venho só com um cabo da comunicação, que é 3 vias. Como eu já mostrei os cabos ideais ali, e eu preciso sair do módulo externo até a fechadura, aonde vai ficar a fechadura, claro, né? Também preciso, se eu for utilizar a botoeira, sair do módulo externo até onde vai ficar a botoeira. Claro que ela tem que ficar bem protegida para ninguém, por exemplo, entrar, pular no lote ou no local lá de entrada e pressionar o botão, vai abrir o portão tranquilamente. Então tem que estar bem protegido isso aqui. Então só precisa sair com o cabo daqui para a botoeira se existir, daqui até a unidade interna e daqui até a fechadura. E não preciso chegar com 220 ou 127 volts aqui, que seria energia elétrica. Então isso é bem interessante na questão de redução de custos. Acompanhe aí que eu vou lançar os outros também. Eu peço que dê um like no vídeo, se inscreva no canal para ajudar o canal, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.